Cartoleiros e cartoleiras, o vídeo de hoje vai abranger muitos assuntos importantes sobre o Cartola FC, incluindo algumas dicas gerais, respostas de algumas dúvidas de cartoleiros e também alguns agradecimentos que eu preciso fazer. Bom, antes de mais nada, não deixe de participar do sorteio das luvas autografadas do goleiro Renan, do Goiás, o goleiro que mais pontuou no Cartola até agora. Então olha a honra, hein? Para participar, assista ao vídeo Entrevista com Renan e preencha o formulário de inscrição, cujo link está na descrição. Bom, no final do vídeo de hoje, eu quero agradecer alguns cartoleiros e mostrar algumas mensagens que eu recebi. E avisar também que a partir de agora eu vou começar a selecionar algumas perguntas que eu vejo no mural do Cartola para responder em vídeo. Mas antes, entre os assuntos, eu quero falar sobre um tema que causa muita revolta nos cartoleiros, que são os técnicos que mudam o time depois que o mercado fecha e deixa muita gente na mão. E eu preparei uma dica especial para você evitar este problema no seu time. Na primeira rodada, Everton, do Atlético Paranaense, foi um dos goleiros mais escalados e o técnico tirou ele depois de o mercado fechar. Na segunda rodada, o problema foi nas laterais do Vitória e mais um tanto de gente ficou na mão. E agora, na terceira rodada, foi o técnico do Atlético Mineiro que sacou aí pelo menos metade do time. Galera, eu separei uma dica especial para vocês, mas atenção, não é para usar toda a rodada não. É só uma vez ou outra. A questão é a seguinte: você está montando seu time na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã. Aí você está na dúvida entre dois meias, por exemplo, que ambos têm boas médias, que ambos são de times que são favoritos na rodada, ou seja, jogadores que se equivalem. E aí eu aconselho o quê? A você dar preferência para aquele que jogue antes, ou seja, que jogue no sábado. Na sexta-feira, os principais sites de esporte já dão as prováveis escalações dos times de sábado. E só depois que o mercado fecha no Cartola é que os sites dão os prováveis times de domingo. Então é muito mais fácil ter a certeza de um jogador que vai entrar em campo no sábado do que ficar na dúvida de um que joga no domingo. Mas atenção, não é para fazer isso sempre, toda rodada, só apostar em jogador que vai jogar no sábado. É uma vez ou outra, quando você tá com uma pulga atrás da orelha, quando você vê que um dos técnicos tem o retrospecto de ficar mudando jogadores em cima da hora. E o mais importante, que a substituição que você vai fazer na sua escalação seja entre dois jogadores que se equivalem. Não é para sair trocando o jogador bom que joga no domingo por jogador ruim que joga no sábado. É só quando se equivalem. Outro tema importante de hoje: esquema tático. Muita gente nos fóruns perguntando 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2. Gente, vamos pensar. O que está acontecendo e muito é uma pessoa que entra no mural às 10 horas da manhã e pergunta: devo ir de 4-3-3 ou de 3-4-3? Pensando, por exemplo, em colocar no seu 4-3-3 os laterais Fábio Santos do Corinthians e Douglas do São Paulo, por exemplo. Não estou falando desta rodada não, é só um exemplo de dois bons laterais. Aí, um outro cartoleiro, que nem imagina quais os laterais que o cara ia pôr, tá lá no fórum e responde para ele: vai de 3-4-3. E aí o primeiro tira seus dois bons laterais e coloca um zagueiro mediano e um meia mediano. Mas, devido à rotatividade do mural, 10 minutos depois, entra um outro cartoleiro, iniciante, que está lá com poucas cartoletas, com a mesma dúvida: eu vou de 4-3-3 ou de 3-4-3? E no seu time está lá dois laterais bem fraquinhos. Só que dessa vez, ele pega uma outra pessoa presente lá no mural, que responde para ele: vai de 4-3-3. Sem saber que podia ter ajudado mais o rapaz. Então, gente, por favor, não existe pergunta simplesmente assim: vou de 4-3-3 ou de 3-4-3 ou de 4-2-2. Isso, além de ser bem particular, depende de quem você está tirando para pôr quem. Então, antes de entrar no fórum e sair perguntando qual o esquema da rodada, 4-3-3 ou 3-4-3, digita um pouquinho a mais e pergunta: vou de 4-3-3 com os laterais tal e tal
Ou vou de 3-4-3 com o zagueiro fulano e o meia ciclano? Parta sempre do princípio que seu time é 4-3-3. Não achou lateral bom para o seu time? Muda! Eu sei que isso que eu tô falando muita gente já sabe, mas também temos muitos cartoleiros aqui que estão na sua primeira temporada. Assim como vou dar um conselho que parece ser bem infantil, mas preciso falar, pois pode ser que ajude muita gente também, que é a indecisão entre escolher um jogador que está faltando para uma posição específica. Então o time tá lá, quase todo montado, e falta um goleiro, ou falta um atacante, e aí essa dúvida tá matando o cartoleiro. Ele pergunta e cada um diz uma coisa e a dúvida só aumenta. Aconteceu isso com você? Olha uma coisa legal que você pode fazer e que na maioria das vezes você vai se dar bem. Você pega um papel e uma caneta e monta uma tabelinha assim, por exemplo. Goleiro, tô indeciso entre Joãozinho e o Pedrinho. Coloca o nome deles e aí você elabora umas 7 perguntinhas. Por exemplo, quem tem a melhor média até agora? E põe o número 1. Ah, quem tem a melhor média é o Joãozinho. Quem tem um jogo mais fácil? Ah, também é o Joãozinho. Quem sofreu menos gols? Ah, é o Pedrinho. Quem tem mais chance de valorizar? Ah, é o Joãozinho. Quem faz mais defesas difíceis? Ah, o Pedrinho. Quem defende mais pênaltis? Ah, o Joãozinho. Quem leva menos cartões? Ah, o Joãozinho. Chegou no final, você vê qual que teve mais pontos e acaba escolhendo então o Joãozinho. Parece coisa boba, mas é útil. E muitas vezes você mesmo tira algumas conclusões. E mesma coisa em qualquer outra posição. No ataque, por exemplo, quem faz mais gols? Quem finaliza mais? Quem joga em casa? Quem tem o jogo mais fácil? E por aí vai. Ou na zaga, por exemplo, quem toma menos cartões? Quem tem mais saldo de gols? Quem erra menos passe? Quem rouba mais bola? Ok? Entendido isso? Outra questão muito importante. Tal jogador de tal time foi suspenso e não joga. Vai entrar o reserva que tá baratinho e eu vou por ele. Calma, não é assim. Não vai esperando um resultado tão bom do reserva quanto era do titular. Você conhece o reserva? Ele é bom? Tem histórico no Cartola? Faz ponto quando entra? Aí sim, ok. Mas você tem aí 20 times no campeonato. Cada um entra em campo com 2 zagueiros em média. Ou seja, são 40 zagueiros titulares por rodada para você escolher. Aí, um time está desfalcado, vai entrar o reserva e você sai comprando ele. Não é bem assim, hein? Cuidado, tem casos e casos, reservas e reservas. Outro assunto importante, os scouts. Galera, recebi uma pergunta do 23 Esaif se é bom a gente se basear nas estatísticas dos jogadores fornecidas pelo Globo Esporte e até pelo Cartola. Sim, lógico que é. Tudo que os sites fornecem de informações sobre os scouts de jogadores, nós temos que aproveitar e fazer bom uso. Além desses sites, nós temos jornais que falam sobre isso, temos programas de TVs que falam sobre isso, e o próprio Cartola coloca no site deles. Então, nós temos que usar mais esses scouts. Bom, eu já tô quase terminando e indo para os agradecimentos, mas preciso falar sobre o vídeo que eu tinha feito alguns dias atrás, o time quase perfeito, que arrumei briga no bom sentido quando eu falei que não era para sair escalando alguns jogadores, e citei vários aí, e entre eles, olha só como são as coisas. Falei do Bosquilha do São Paulo, que muita gente estava pegando ele e eu era contra, e tá aí, já foi sacado do time pelo Muricy. E também falei do Marcos Assunção, que também estavam pegando muito ele, e eu falei, vocês acham que é o mesmo Marcos Assunção do Palmeiras? E tá aí também, já saiu do Figueirense. Aliás, por falar em Palmeiras, o Lúcio é outro que não tá jogando nada. Ah, e quando eu falei, olha gente, não se preocupa, se um jogador que eu sou contra a escalação voltar a jogar bola, eu vou ser o primeiro a falar. E nesse aspecto, o empresário do Henrique do Palmeiras já está interessado em colocá-lo no meu time. Eu ainda vou esperar mais um pouco, porque o Palmeiras não está jogando muita coisa, mas já vou ficar de olho no Henrique. Eu estou pensando até em criar um quadro aqui nos vídeos com a listinha negra, que seria dos jogadores que não entram no meu time, a listinha amarela, que é aqueles que deve se ter atenção, e a listinha verde, que sempre seria uma boa opção.
Mas aí eu quero saber o que vocês acham. Ajudaria alguma coisa essas listinhas ou seria só encher linguiça? Respondam aí que eu quero a opinião de vocês. Bom, eu também queria falar sobre a nossa liga. Não é uma opinião só minha, mas a Liga Gazeta do Cartola é uma das melhores ligas do Cartola, se não for a melhor. E eu tô falando especificamente da liga. É uma das únicas ligas que dá para bater papo, trocar informações, pedir ajuda, pedir opinião, sem que haja flodadores e spams. E como eu quero que continue assim para sempre, independente do número de times inscritos, quem presenciar algum xingamento, algum spam, flodadores, mandem um e-mail para mim, se possível até com print screen, para gazetadocartola@gmail.com, que eu vou excluir o time, independente de quem seja, da posição e etc. Pode tirar sua dúvida de tarde, de noite, pode fazer brincadeira saudável, ficar irritado com o jogador, com seu time, pode desabafar, pode até divulgar sua liga que você esteja criando, mas sem spam, sem floats, com respeito e principalmente bom senso. Eu abro mão de tudo, mas não abro mão de ter uma liga que se possa trocar ideias. E ainda sobre ligas, tem gente que pede para eu convidar, eu mando o convite, mas vocês têm que aceitar. E é aqui que clica. Então, galera, presta atenção, às vezes tem convite de liga aí e vocês nem perceberam. Muita gente também não sabe, mas na hora de participar do fórum, fica aqui escrito todas as ligas. Então, entre aqui no mural e deixe a opção Gazeta do Cartola. Assim, fica mais fácil conversar. Sua mensagem não se perde no meio de tantas outras ligas que você participa. Porque tem gente que faz uma pergunta e eu ou qualquer outra pessoa da liga vai responder, aí a pessoa faz de novo, a gente responde de novo. Aí vai ver o porquê, é porque nesse meio tempo a pessoa deixou clicado em todas as ligas e as respostas foram lá para baixo e a pessoa nem viu o que a gente respondeu. Então aconselho que deixe sempre clicado na Liga Gazeta do Cartola. E para quem quer entrar na liga, não se preocupe, os pontos não somem. Logo após a próxima rodada, os pontos voltam totalmente, então pode entrar sem receio. E agora vamos aos agradecimentos. Eu procuro responder todos os comentários no YouTube, mas tem gente que também, por causa da configuração dela, não vem para mim a opção responder. Então, às vezes, eu fico sem a opção de responder ou agradecer no próprio post. Tirando isso, eu recortei algumas mensagens bem legais que eu recebi no mural e também no YouTube. E queria agradecer todos, mas muitos nem deu tempo de eu recortar. Mas deixa eu mostrar algumas, principalmente por conta da entrevista com o Renan. Aqui o time dos Cria FC, show de bola, já me inscrevi no sorteio, que tenha sorte. Mais um, o Fogão, outro bom vídeo Gazeta, está de parabéns novamente, cara. Obrigado, Fogão. Obrigado também ao AS Machine. Obrigado ao Iciala Clube. Palestra United SE, que disse que se tivesse achado os vídeos antes, estaria bem melhor colocado na liga. Chulapa Capoeira, me agradecendo pela iniciativa. Uberaba Esporte Clube, agradecendo aí os vídeos que eu fiz que estão ajudando ele. Os Imortais FP, também me dando os parabéns. O Léo 22 Fla FC também me agradecendo, também muito obrigado, Léo. Lepo Lepo Tricolor, falando aí das minhas dicas. Aí nesse caso o palavrão vale, viu, gente? Poderoso Caraguá, me parabenizando pela entrevista. Peter Park FC, dizendo que meus vídeos estão fazendo com que ele também mude o modo de pensar dele. O Esmagazapo Jundiaí, que inclusive esse post eu achei numa outra liga. Aí galera, esse cara do Gazeta do Cartola é desenrolado, vale a pena dar credibilidade ao vídeo dele. E pelo YouTube então, nossa, muita gente fez eu me emocionar, recebi muitos comentários, eu li todos, não dá pra colocar tudo aqui no ar, mas eu separei alguns. Se eu não ler o seu hoje, não se preocupe, que eu guardo aqui no coração e na outra rodada eu vou lendo de outros e depois de outros cartoleiros e por aí vai. Mas dessa vez, especialmente para esses que eu vou mostrar, eu também queria deixar meus agradecimentos ao Odair Martins, ao Gabriel Souza, dizendo que eu tenho muito talento como jornalista. Obrigado, Gabriel. Fabrício Mendes. Olha que mensagem bonita. Putz, enchi os olhos d'água, fiquei seu fã parceiro, que bela surpresa. Obrigado, Fabrício. Danilo Faria, me dando os parabéns também.
Inclusive, por eu também estar levantando a bandeira da paz no futebol, porque essa paixão não pode acabar. O Oi Creal Júnior, que está gostando cada vez mais do meu canal, obrigado. Bruno Guzmão, também uma mensagem muito bacana dele, dizendo que já me admirava pelo esforço que eu fazia com os cartoleiros e que também passou a ser um grande fã meu, na verdade até mais do que já era, e que minha dedicação e perspicácia me torna um profissional diferenciado e me dá parabéns pelo belo trabalho e muito obrigado pelas dicas. Imagina, Bruno, eu que agradeço vocês. Rafael Vitor, boa cara, ótima ideia, aquela informação e entretenimento. Valeu, Rafael. O Ederson Lopes Paulo também me dando parabéns pelo vídeo e agradecendo aí o Renan que atendeu a gente muito bem. Caio Martins, parabéns pro Gazeta do Cartola pela ótima entrevista e o Renan mostrou ser um cara muito gente boa. E é mesmo, Caio, o Renan foi super legal. O João Chila, do time Chilinha, querendo me parabenizar também, eu também agradeço. O Everton de Toledo, Gazeta, parabéns pela entrevista. Valeu, Everton. Roger Santos também me dando os parabéns. E daí por diante. Eu agradeço todo mundo e conforme o tempo for passando nos outros vídeos, eu vou selecionando mais alguns que participam ativamente do mural, do YouTube, e assim a gente vai dando continuidade aí a um canal bem diferenciado. Também recebi um comentário bem bacana no Skype do Marcelo. O Marcelo, que é desse time aqui, os Jovens Promessas, 8º colocado no campeonato. Desde a primeira rodada se mantém entre os 10 primeiros. O cara é fera e ele me disse que está se inspirando em mim para também fazer alguma coisa. E ele me disse que está criando uma página no Facebook chamada Minuto do Cartola. Agora, tá montando essa semana. Beleza, Marcelo? Que sua página vá muito longe. Galera, é isso aí. Eu deixo um abraço. Volto amanhã com as dicas da rodada. Comentários, deixem no YouTube. Sugestões viáveis, mandem para o e-mail. E até a próxima. Tchau!